Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, né? Eu espero que esteja e que a sua fé esteja tão somente em Deus. Nós estamos aqui para dar continuidade ao que nós abordamos no último vídeo sobre o que está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 3, dos males e as corrupções dos últimos dias. O apóstolo Paulo fala que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E nós temos vivido tempos difíceis, pessoal. Estamos vivendo tempos difíceis. Não está fácil. Só Deus para nos sustentar. Só Deus para nos manter de pé neste mundo em que nós vivemos. Porque verdadeiramente, quando nós passamos nossos olhos nesse mundo e vimos o caráter do ser humano, de um ser humano para com outro, porque as pessoas estão mais interessadas em se aproximar das pessoas pelo que elas têm do que pelo que elas são. Elas estão mais interessadas em se aproximar das pessoas pelo que elas vê, o que aquela aproximação daquela pessoa pode trazer de benefício ela no meio de onde ela convive. Se a pessoa não for lhe trazer uma popularidade, uma vantagem, ela não quer ter relacionamento com essas pessoas. Mas isso está escrito aqui na Bíblia. E nós vamos dar continuidade. No último vídeo nós falamos sobre os egoístas, os avarentos, os jactanciosos, os arrogantes e os blasfemadores. E falamos aí o conceito de cada um, e nenhum deles fica fora do que nós temos convivido com o ser humano nos dias de hoje. E hoje nós vamos falar dos desobedientes, ingratos, irreverentes e desafeiçoados. Por exemplo, vamos lá. Nós vemos nos dias atuais desobediência aos pais. Você veja que tem pessoas que próprios políticos, que eles criam leis que levam os filhos a desobedecer a conduta educacional dos seus pais. De maneira que a educação que muitos pais dão dentro de casa não vale mais. O que vale é a lei que foi sancionada pelo político na sua ideologia. Então, existem muitos projetos de lei que incentiva os filhos a desobedecer aos pais. Mas isso é bíblica. Isso aqui é uma característica dos últimos dias. A desobediência aos pais. Outro ponto, pessoas ingratas. Nós encontramos pessoas ingratas, não reconhecem os benefícios recebidos. Tem pessoa que por mais que você faça por ela, ela não tem reconhecimento. Você quer ver? Vamos falar aqui de um exemplo de ingratidão. A Bíblia fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é Deus, ele era o Verbo, tá bom? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, João capítulo 1. Quer dizer, o Deus desceu aqui, se fez carne, para quê? Para morrer em nosso lugar, porque o certo, pela lei de Moisés, lá em Levítico fala sacrifício pela culpa e sacrifício pelo pecado. O homem tinha que pegar um cordeiro sem defeito e imolar e sacrificar aquele cordeiro, tá? Aquele cordeiro, de tempo em tempo ele teria que fazer isso para que aquele cordeiro morresse em seu lugar, por causa da postura de pecador do homem. Nós somos pecadores. Então Jesus veio como Cordeiro Santo
e se ofereceu, foi oferecido como sacrifício para que nossos pecados fossem anulados. Para que nossos pecados, a razão dele ter morrido na cruz do Calvário, foi isso. Foi para que nossos pecados fossem perdoados. Mas o que que o ser humano faz? O ser humano é ingrato com isso, como um dia também eu fui ingrato. Há uma ingratidão por parte da humanidade diante desse sacrifício. Mas o que que muitos fazem de Jesus? Chacota. Faltam com reverência. Peças de teatro ali, musiquinhas aqui, blasfemando contra Deus, contra Jesus. Eu já vi Jesus popstar. Eu já vi Jesus dançando rock na televisão. Jesus agarrado com mulher em coisas de filmes, coisas que as pessoas fazem. Isso é o quê? Ingratidão, irreverência. Então, é um dos perfis também que demonstra que nós estamos vivendo os últimos dias, exageradamente, nas pessoas. Aí fala assim, ó, irreverentes, sem reverência, falta respeito às coisas sagradas. As pessoas não têm reverência a Deus, são irreverentes, não respeitam as coisas de Deus e nem quem são de Deus. Não respeitam as coisas de Deus e nem quem são de Deus, não respeitam as igrejas. Eu sei que muitas igrejas também não se dão o seu respeito. Eu sei que existem muitos cristãos, crentes, evangélicos que não se dão o seu respeito. Mas aí é eles que não se dão. Mas tem que haver uma reverência, um respeito às coisas de Deus. Tem pessoas que não respeitam a Bíblia. Tratam a Bíblia como que se fosse qualquer coisa. Tratam Deus como que se fosse qualquer coisa. Tratam Jesus Cristo como se fosse qualquer coisa. Zombam. Falam mal, escarnecem. Os irreverentes, falta reverência. Desafeiçoados. São aquelas pessoas que têm desafeto com todo mundo. Elas são adversárias de todo mundo. Falta de afeição. Não tem afeição de ninguém, para com ninguém. Aonde ela vai, ela arruma desafeto. Aonde ela vai, ela arruma adversário. Entendeu? São pessoas desafeiçoadas. Briga para tudo quanto é lado, é discussão para tudo quanto é lado. Nós vivemos, pessoal, sinceramente, as pessoas falam assim, eu não vou lá para a selva lá não. Pelo menos lá na selva, se houver alguma briga lá, algum desfecho lá entre os animais, são predadores. É cadeia alimentar. Não é como essa selvageria que nós vivemos aqui no meio dos racionais. No meio dos racionais. Nós nunca vivemos uma época em que o ser humano tivesse apegado, se apegasse tanto a pet, como nos dias atuais. Como nos dias atuais, todo mundo prefere ter dentro de casa um pet, entendeu? Do que muitas das vezes assumir alguns relacionamentos. Porque tá na moda matar agora. Desmanchou o relacionamento, mata. Eu não quero mais continuar nosso relacionamento, então você também não vai ficar com mais ninguém, mata. E existe caso também que vai também a criança para lá. São tudo coisas, sabe, dos últimos dias, porque o príncipe desse mundo está trabalhando, o diabo está trabalhando para roubar, matar e destruir. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno.
O diabo é maligno, o diabo é trevas, o diabo é mal, é ruim, ele nos odeia. Não pense você que o diabo quer o seu bem, o diabo nos odeia, ele anda em derredor rugindo como leão, ele quer nos devorar, ele quer nos destroçar e ele tem destroçado a muitos. Não queira culpar Deus, não coloque a culpa em Deus. O que Deus poderia ter feito pelo mundo, ele fez enviando o seu filho para nos salvar, porque esse mundo não vai existir. Esse mundo não vai ter continuidade. Esse mundo já está julgado, condenado. Esse mundo está condenado a acabar. Ele vai ter um fim. Já tem aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 21, já está aqui no capítulo 21, fala do novo céu e a nova terra, fala da nova Jerusalém. Lá no capítulo 22, versículo 6, fala a certeza do cumprimento da profecia deste livro. Vai se cumprir, esse mundo vai acabar. Não adianta ficar acreditando em historinha de NASA, historinha de cientista. A Bíblia diz que esse mundo vai acabar em fogo. Jesus vai voltar, o sol não vai dar o seu brilho, a lua não vai brilhar, as estrelas vão cair, os poderes do céu vão ser abalados. Quando o céu aí fica negro por causa de uma nuvem carregada de chuva, dá aqueles trovões, aquelas trovoadas que a gente chega a quincar, dá medo, não dá? Agora você imagina no dia que o sol não der a luz, a lua também não e as estrelas cair. Jesus voltará e esse mundo vai ter fim. Como que eu posso me livrar disso? Arrependei-vos e convertei-vos. Aceite Jesus como o Cordeiro Santo, aceite Jesus como seu Salvador e viva aqui nesse mundo como aquelas 5 virgens prudentes, vigiando, vivendo longe do pecado. Não faça associação com as coisas desse mundo. Viva a sua vida com Deus. Tá certo? Bem, depois nos próximos vídeos nós vamos falar mais desse tema dos males e as corrupções dos últimos dias, tá certo? A minha página no Facebook é Vida de Jesus e no YouTube Joel Costa. Vamos evangelizar, pessoal. Vamos evangelizar. Fazer essa mensagem chegar a quem está perdido, a quem está precisando da salvação. Me estendi um pouco no vídeo aí, mas eu peço que vocês assistam aí, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Um abraço.